Fala gurizada, tudo bem? Vem comigo para a página 8 do e-book Momento ou Fase da História da Grécia Antiga, que vai do século IV ao século III a.C., que eu vou comentar 3 itens. O item A, o item B, o item C, vem comigo. Letra A da página 8 do e-book, os persas. Vocês perceberam que no finalzinho da página 7 eu mencionei o real resultado da Guerra do Peloponeso, isto é, o favorecimento dos persas, a hegemonia persa na região. Inclusive, a cidade de Esparta reconhece o poder dos persas por meio da assinatura de um tratado, o famoso Tratado de Antálcidas, ou Paz de Antálcidas, datado lá de 386 a.C. Mas é evidente que as cidades gregas não aceitariam pacificamente a presença persa na região e até mesmo a hegemonia, o poder dos persas. A prova disso é que emerge a famosa Liga da Beócia, liderada pela cidade de Tebas, que é a nossa letra B. O poder de Tebas, ou a hegemonia de Tebas sobre as cidades gregas, durou mais ou menos uma década, de 371 a 362 a.C. Ali eu destaquei as duas batalhas de maior relevo entre os tebanos, isto é, a Batalha de Leutras, ou Leuctras, dependendo do livro, e a Batalha de Mantineia, que definiu o declínio de Tebas. Inclusive, essa Batalha de Mantineia contou com a aliança de Atenas e Esparta contra a cidade de Tebas ou a Liga da Beócia. É nesse momento que na cidade de Atenas o orador Demóstenes está comentando e fazendo críticas pesadas sobre o avanço de uma outra região da Grécia, a Macedônia, uma região que inclusive durante muito tempo para os gregos foi considerada como bárbara. Vamos à letra C, os macedônios. Letra C, os macedônios ou os macedônicos. A Macedônia está localizada no norte da Península Balcânica, fica aí de acordo com o mapinha acima da Grécia, dá uma olhada, e os livros didáticos acusam que era uma região atrasada quando comparada com outras cidades gregas. A economia da Macedônia era caracterizada pela agricultura, pela pecuária e a organização social ainda do regime gentílico, né? Em 357, dependendo do livro, 356 a.C., isso muda com o coroamento de Filipe II, o pai do Alexandre o Grande. Vambora! A economia da Macedônia e principalmente o setor comercial recebeu a atenção de Filipe II. Prova disso é a cunhagem de moedas, que até então, ou pelo menos até ele, não havia na região. Os livros de história registram que Filipe II foi praticamente um gênio da engenharia militar. É ele o responsável por aumentar o comprimento das sarissas, as famosas lanças macedônicas, em até 5 metros. Formava-se dessa maneira uma espécie de muralha de espetos intransponível. A divisão da infantaria em colunas bem definidas e coesas foi outra medida instituída por Filipe II. Essas inovações na área militar, evidentemente, resultariam na expansão. Vambora! Gurizada, Filipe II conhecia cidades gregas, aquela falta de união política, aqueles conflitos ininterruptos. Ele próprio já havia morado na cidade de Tebas, então nada ali era estranho à figura dele. Em 338 a.C., ele domina Atenas, domina Tebas e conquista a região da Grécia após a famosa Batalha de Queroneia. Filipe II não destrói a região. Agora o inimigo não é interno, é externo. Quem? Os persas. Essa permanente ameaça dos persas inquietava, perturbava Filipe II. 2 anos depois da Batalha de Queroneia, ele foi assassinado e legou para o seu filho a função de destruir os persas. Seu filho, Alexandre o Grande. Apesar de uma relação áspera entre Alexandre o Grande e Filipe II da Macedônia, de acordo com as biografias, é inquestionável que Alexandre o Grande usufruiu da engenharia militar do pai. Os livros comentam que o aspecto prodigioso de Alexandre o Grande já havia em função de haver sido educado por um dos grandes filósofos do mundo antigo, Aristóteles, que não ensinou só política, ciência, filosofia, ensinou também a aversão aos persas. Alexandre já havia lutado ao lado do pai na Batalha de Queroneia. Ali ele fazia parte da cavalaria. Então essa engenharia militar ele dominava. Ele vai colocar em prática para destruir os persas. Gurizada, na página 8, abaixo do nome Alexandre o Grande, eu coloquei as 3 batalhas que definiram a destruição do Império Persa
por parte do exército macedônico. O Império Persa estava nas mãos de Dario III. É a Batalha de Grânico, travada ali ao redor da antiga cidade de Troia. Depois a Batalha de Isso recebe esse nome porque foi travada nas margens do Golfo de Isso, ali no litoral do Mediterrâneo. E depois a famosa Batalha de Galgamela. Alexandre o Grande, para humilhar os persas, ateou fogo em Persépolis. E quem fracassa é o rei persa Dario III. A partir desse fato, o exército de Alexandre o Grande cresceu e avançou em direção às margens do Indo, região que fica entre o Paquistão e a Índia. Compreendeu o norte da África, inclusive Alexandre o Grande foi coroado faraó lá no Templo de Amon. Mas, como todo império que tem o seu auge, tem a sua decadência. 323 a.C. Essa é a data da morte precoce do líder macedônico Alexandre o Grande. Morre pouco antes de completar 33 anos de idade. Não deixou herdeiro. E é evidente que a herança dele não seria um império unido, porém todo fragmentado. Gurizada, o Império Alexandrino foi dividido em 4 reinos helenísticos. Daqui a pouco eu vou conceituar o helenismo. Esses 4 reinos helenísticos, o reino da Macedônia, que compreendia a Grécia, o reino do Egito, sob a dinastia ptolomaica, do general Ptolomeu, daí o nome, o reino da Síria e o reino seleucida. Não foi possível dar continuidade ao avanço macedônico. Esses reinos gradativamente foram se desintegrando. Alguns duraram cerca de 3 séculos, como foi o caso do Egito. E é evidente que essa falta de união, essa falta de coesão, enfraqueceria as fronteiras do Império e tornariam fronteiras vulneráveis a novas invasões, nesse caso, a dos romanos. Essas regiões dominadas por Alexandre o Grande tinham características culturais, sociais, econômicas, políticas bem distintas, mas tinha uma característica comum entre elas: o helenismo. Alguns livros didáticos e dicionários de história definem ou conceituam o helenismo como a fusão da cultura grega com a cultura oriental, isto é, o surgimento de uma cultura misturada, de uma cultura híbrida. O helenismo foi muito mais que isso, gurizada. O helenismo comprovou a possibilidade de povos distintos conviverem no mesmo espaço. Foi a primeira globalização da história. Do helenismo emergiu uma das maiores esculturas da época, a famosa Vitória de Samotrácia. Também por meio do helenismo, a filosofia floresceu, o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo, a geografia, o conceito de longitude, o conceito de latitude. Isso tudo é o mundo helenístico. Isso tudo é proveniente do mundo helenístico. Alexandre o Grande e a sua herança e o seu legado não cabem em livros de história. A gente só tenta arranhar o que foi um fato ou outro. É muito maior, é muito grandioso. Detalhe, vem comigo para a página 9.